nações, luz das nações. Algures eu sei que há de vir a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um Luz das Nações da Aliança Evangélica Portuguesa. É já no próximo domingo que se comemora o Pentecostes, isto porque, contas feitas, passaram já 50 dias depois do domingo de Páscoa e 10 dias após a ascensão de Cristo. Mas para percebermos melhor do que é que se trata esta data e o que foi realmente o primeiro dia de Pentecostes, está hoje connosco o pastor Carlos Fontes, também professor do Instituto Bíblico Monte Esperança. Olá, boa tarde, pastor. Olá, obrigada por estar aqui connosco mais uma vez. O que é que nós estamos então a celebrar no domingo de Pentecostes? Pronto, voltando um pouco às raízes da palavra, a palavra Pentecostes significa 50 dias. Era melhor fazer um quadro muito rápido. Primeira coisa, a festa mais importante da cultura judaica era a festa da Páscoa. Aquela festa tornava-se como que a festa rainha e era a partir dela que se determinavam as outras. Ao fim de 50 dias, era esta festa chamada Pentecostes, porque Pentecostes significa isso mesmo, 50º dia, 50 dias depois da Páscoa. E cerca de 6 meses depois a festa dos tabernáculos. Estas eram as 3 grandes festas que o povo ia celebrando enquanto caminhava no deserto. Quando chegasse à sua terra, devia continuar a celebrá-las, e é interessante como Deus aproveitou-se desta pedagogia e quando acontece cada uma destas grandes festas, Deus faz algo especial. Na Páscoa, aquilo que eles celebravam era a libertação, e exatamente no dia da Páscoa Jesus ressuscitou. Por isso é que nós hoje, quando celebramos Páscoa, pensamos na ressurreição de Jesus. Ao fim de 50 dias, aquele Espírito Santo que Jesus tinha prometido que viria, e temos que lembrar que Jesus teve 40 dias após a sua morte, após a sua ressurreição aqui na Terra, ou seja, ao fim de mais 10 dias para fazer 50, o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo exatamente no dia de Pentecostes. Se o povo no dia da Páscoa era o dia em que eles traziam as primeiras colheitas, num ato de fé, de confiança em Deus, depois no Pentecostes, já no final da ceifa, traziam também o melhor, ou seja, o primeiro uma atitude de fé, o outro de gratidão. Então, se no final da ceifa era o dia de Pentecostes, Deus deu o Espírito Santo exatamente naquele dia. Deus estava a dar o melhor. E aqui fecha-se um ciclo. Enquanto que na Páscoa nós temos a ressurreição, no Pentecostes nós temos a descida do Espírito Santo. É exatamente neste conjunto que circula toda a nossa vida cristã. E rapidamente, o que é que aconteceu naquele dia em que o Espírito Santo desceu? Exatamente. Jesus tinha prometido que a missão que lhe estava a dar, a missão difícil e enorme de chegar a todos os cantos do mundo com o Evangelho, era uma missão que necessitava do apoio e do suporte do Espírito Santo. Então, a promessa da vinda do Espírito Santo tem 2 grandes valências. Primeiro, é exatamente para capacitá-los para fazer essa nobre tarefa que exigia que, ao pregarmos o Evangelho, as pessoas tinham que ser convencidas, e isto é muito mais do que o mérito humano. Tinha que ser o Espírito Santo a fazer esse trabalho. Portanto, vem no dia de Pentecostes, exatamente, enchendo aquelas pessoas que estavam lá, cerca de 120 naquela sala. Essas pessoas foram cheias do Espírito para levar o Evangelho. A outra valência tem a ver com a dinâmica da própria igreja. Uma igreja que precisa de viver numa dinâmica, de alguma maneira, uma dinâmica que o próprio Deus incute, agora já não na forma pessoal de Cristo, mas pelo Espírito Santo, estando em toda a igreja, estando em cada um de nós, para dinamizar a igreja. Então, digamos que aquele dia da descida do Espírito Santo, o primeiro dia de Pentecostes, foi realmente um marco na história da Igreja e um marco na história da nossa vida, porque Jesus foi para o céu, mas não nos quis abandonar e enviou-nos o Espírito Santo, o Consolador. Este Espírito Santo que hoje ainda está entre nós. Exatamente, como disse muito bem, este é o epíteto do Espírito. É o Consolador, é um cognome, por causa da grande tarefa. Se o Espírito Santo, como Deus que é, pode ocupar e desempenhar qualquer tarefa, de alguma maneira representa o grande trabalho dele, é o trabalho de consolar. E ainda hoje, quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar na sua vida, todo o trabalho do Espírito Santo resume-se nisto. Ele está cá para amparar, para estar ao lado, para nos ajudar e, se quisermos, verdadeiramente, para nos consolar em qualquer situação. E é também o Espírito Santo que nos faz um outro milagre ao entrar na nossa vida, o milagre de nos tornarmos filhos de Deus, não é? Exatamente, exatamente. A Bíblia chama isto o nascer de novo ou nascer de cima. Assim como há um fenómeno físico em que nós começamos uma vida, uma etapa, que é a vida humana, também no sentido espiritual nós temos que começar. E assim como tivemos os progenitores humanos que de alguma maneira processaram o nosso nascimento,
também nós precisamos da ação do próprio Deus. Nós somos filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, gerados pela obra do Espírito, podemos melhor dizer. É Ele que faz em nós, que começa em nós este grande processo de sermos um dia também como Jesus, afinal de contas, o nosso irmão. E que esperança é que toda esta dinâmica acrescenta à nossa vida? A esperança é exatamente a partir do momento que nos tornamos a habitação do Espírito Santo, a nossa vida é uma vida totalmente diferente. É verdade que nós vivemos aqui, somos pessoas como as outras, os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades, mas realmente temos um suporte muito forte, temos um apoio muito grande, temos a consciência que o próprio Deus tem em nós, monitorizando e controlando as situações e nos orientando. E já agora o mais importante, catapultando a nossa esperança para a vinda de Jesus. Por isso a Bíblia, quando fala também desse aspecto da eternidade, diz que nós estamos selados e que o Espírito Santo é o penhor. Ainda estamos à espera de algo mais valioso. Estando Ele em nós, significa que ainda há algo maior que Deus vai fazer connosco. Afinal de contas, vamos ser varões, pessoas perfeitas, como a Bíblia preconiza. Queremos nisso, que Jesus foi para o céu preparar-nos um lugar e até lá podemos convidar o Espírito Santo a morar nas nossas vidas. É verdade. Pastor, muito obrigada por ter estado então aqui à conversa connosco, a explicar-nos um pouco então do que é o Pentecostes, e é bom também recordarmos que Jesus não nos quis deixar sozinhos e prometeu que quando Ele morresse, ressuscitasse e subisse para o céu, nos enviaria um Consolador até à sua segunda vinda. Esta promessa foi então cumprida no dia de Pentecostes, que se celebra já no próximo domingo, justamente 50 dias depois da Páscoa. E a verdade é que o Espírito Santo ainda hoje está entre nós para nos convencer de todo o pecado e da justiça, para nos capacitar com diferentes dons e principalmente encher-nos de paz e alegria. Mas nada como experimentar, convidando-o a entrar também no seu coração. A propósito, leia a Bíblia e para o acompanhar nas suas leituras diárias, temos hoje para lhe oferecer um devocional. Para o receber, contacte-nos para os telefones ou endereços em rodapé e visite-nos também em portalevangelico.pt, o site onde também pode ver de novo este e outros programas online e ouvir também os nossos programas de rádio. Já agora, logo à noite, voltamos precisamente a estar consigo na Antena 1 às 22h45 e regressamos aqui à RTP2 na próxima segunda-feira a esta hora. Até lá, se Deus quiser.